Bom, pessoal, vamos então configurar a exibição da nossa área de trabalho, o ambiente que nós trabalhamos com o Outlook, mas antes, só fazer uma observação em relação à aula anterior. Nós já aprendemos a trabalhar com as ferramentas iniciais de envio de e-mail, com as ferramentas de enviar e receber, e na última aula nós trabalhamos com algumas ferramentas de pasta. Criamos uma nova pasta, que é a pasta Learning Café. Poderíamos mostrar o conteúdo organizado de A a Z, poderíamos limpar a pasta, poderíamos arquivar, excluir, renomear, né? E nós aprendemos também na última aula que o ideal é que quando nós criarmos uma pasta, é que nós criássemos também regras para direcionar conteúdo nessa pasta. Então, nós criamos aqui a pasta Learning Café, e aqui em página inicial nós criamos uma regra para direcionar o conteúdo para a pasta Learning Café. É importante dizer o seguinte, as regras elas precisam ser ativadas. A qualquer momento, se você quiser que as suas regras sejam executadas, se você não quiser esperar o processo natural de chegada de e-mails e distribuição, você tem que selecionar a sua pasta e clicar na opção Executar regras agora. Clicando, você vai aplicar todas as regras aos itens que estão atualmente na sua caixa de correio. Ou seja, chegou um monte de coisa na minha caixa de entrada. Executei as regras, ele vai distribuir os itens da minha caixa de entrada para as outras pastas, obedecendo a essas regras. Ok? Então, apenas observação aí que vocês precisam executar as regras. Então vamos lá, vamos para o menu Exibição e vamos trabalhar com as ferramentas de configuração da nossa área de trabalho. A primeira opção importante que eu tenho é a opção de alterar o modo de exibição. Eu visualizo todo o conteúdo da minha área de trabalho do Outlook por um modo de exibição. Se eu clicar aqui, eu consigo alterar esse modo. Então, o modo que está escolhido é ocultar mensagens marcadas para exclusão. Eu posso escolher aqui mensagens IMAP, para ver apenas as mensagens que vieram no modo IMAP. Eu posso escolher a opção de agrupar as mensagens marcadas, olha só. Eu posso escolher a opção de visualização simples. Ok? Então, você tem aqui várias opções de modos de exibição. O padrão é esse segundo aqui. E você tem aqui embaixo opção de gerenciar o modo de exibição. Configurar como que o seu modo de exibição funciona. Ok? Então, ainda aqui em exibição, configurações do modo de exibição, você configura como que vai funcionar as colunas. Eu tenho colunas de quê? Clicando aqui em colunas, olha, você tem opções de adicionar ou remover. Quais são as colunas que eu uso hoje? Prioridade, ícone, status, anexo, dia, assunto, recebido, tamanho e status do sinalizador. Essas colunas são essas colunas aqui. Quando você seleciona uma mensagem, aparecem várias informações sobre essa mensagem. Olha só. Só mudar o modo de exibição. De, assunto, recebido em, tamanho. Essas aqui são as colunas. É o que é relevante para o seu modo de exibição. Geralmente, nós utilizamos o modo de exibição filtrado por data de recebimento. O que recebeu por último aparece primeiro. Se você quiser, você pode adicionar ou remover essas colunas aqui. É disso que a gente está falando. Então, eu vou voltar para o modo de exibição normal. E aqui em configurações do modo de exibição, você ajusta isso. Ajusta primeiro as colunas. Depois, agrupar. Qual o conteúdo que você quer agrupar, ou classificar, ou filtrar? Ok? Então, aqui são formas de você agrupar os e-mails que você recebe e como você vai exibir os e-mails que você recebe. A qualquer momento, você pode redefinir o modo de exibição. Quando você clica em redefinir o modo de exibição, você devolve ele para o modo padrão. Observa que a opção de redefinir agora está desativada, porque eu já voltei ele para o padrão do Outlook. Ok? Eu tenho a opção aqui de mostrar como conversas ou não. Eu estou visualizando os meus e-mails aqui por mensagem. Cada e-mail é um item deste aqui. Se eu clicar em visualizar como conversa,
eu vou agrupar os meus e-mails em conversas. Então, eu vou clicar aqui, ó, todas as mensagens de correio serão agrupadas em conversas. Qual que é a diferença? Agora, quando eu recebo um e-mail, pode ser que seja um e-mail somente. Só que, na maioria das vezes, se tiver mais e-mails decorrentes, você vai ter uma conversa grande, olha só. Deixa eu ver se eu localizo algum aqui. Olha só, aqui já apareceu mais de um e-mail enviado pelo mesmo remetente. Então, conversa é para onde essa mensagem é enviada de forma gradativa, né? Você mandou a mensagem para uma pessoa, que mandou para outra pessoa, que mandou para outra pessoa, e eu quero agrupar isso em conversa. Então, você pode agrupar ou não em conversas. No meu caso aqui, eu gosto que não seja agrupado em conversas, eu gosto normal. Aqui do lado eu tenho a opção de visualização de mensagem. Eu quero visualizar a mensagem em uma linha, em duas linhas, em três linhas. Isso é quando a mensagem chega para mim. O Outlook ele tem uma opção de autovisualização. Quando você recebe a mensagem, aparece um pedacinho da mensagem para você. Então, vou colocar, por exemplo, 3 linhas. Aplicar para todo mundo. Olha o que aconteceu aqui. Cada mensagem, agora eu estou podendo visualizar um pedaço maior dela. Quando você clica aqui em alguma opção de agrupamento, aí faz mais sentido essa opção de visualizar a mensagem, já que você não tem o preview. Então, você consegue ver aqui 3 linhas da mensagem. Ou uma linha só. E agora, se eu quiser, eu volto para o modo de exibição antigo e redefino esse modo de exibição clicando em Sim. Eu tenho uma outra opção aqui de organizar por. Geralmente eu organizo por data, mas eu posso organizar. O que tem anexo eu quero que venha primeiro. Olha só, tudo aqui vai ter anexo. Organizar por importância. O que tiver a marcação de importante vai vir primeiro, de prioridade. Organizar por destinatário, por remetente, enfim. O comum é por data mesmo e é a melhor opção. Aqui do lado eu tenho a opção de inverter, adicionar ou expandir e recolher colunas. E aqui do lado eu tenho algumas opções de layout. Layout normal, layout minimizado, olha só. Ele retraiu aqui a caixa, as opções de caixas de entrada, saída e as pastas, né? Eu tenho a opção desativado, simplesmente não vai mostrar para mim o painel de pastas. Então, deixa eu voltar aqui para o painel de pastas normal. Então, dentro de layout você configura painel de pasta, painel de leitura e barra de tarefas pendentes. Painel de pastas, esse painel aqui do lado. Painel de leitura, este painel aqui. E barra de tarefas pendentes nós ainda vamos trabalhar. Então, painel de leitura, inferior. Agora, toda vez que eu clicar numa mensagem, o preview dessa mensagem vai aparecer aqui na parte de baixo. Ou então, desativado, eu não quero o preview da mensagem. Olha só. Quero que apareça apenas as mensagens. Se eu quiser ler, eu vou clicar 2 vezes na mensagem e ela vai abrir para mim na tela. Não é o jeito mais legal. O jeito mais legal é você deixar o painel de leitura. Então, você escolhe o painel de leitura à direita, inferior ou à esquerda. O padrão é à direita, né? Assim, você clica na mensagem e o painel de leitura aparece aqui no cantinho direito. E barra de tarefas pendentes. Eu não tenho nenhuma tarefa pendente, então essa barra de tarefas pendentes nós vamos trabalhar junto com o tópico de tarefas. E aqui do lado algumas opções de painel de pessoas. Eu posso escolher aqui painel de pessoas normal, painel de pessoas minimizado ou painel de pessoas desativado. Painel de pessoas, para quem não acompanhou, é esse painel aqui, olha, minimizado. É onde aparecem as pessoas que participam da mensagem. Se eu desativar, sumiu essas pessoas que participam da mensagem. Eu gosto de deixar minimizado, pequenininho aqui embaixo. Janela, eu tenho a opção aqui
de abrir em nova janela, fechar todos os itens ou janela de lembrete. Também nós vamos trabalhar com isso depois, quando abordarmos o assunto de lembretes, ok? Então, aqui em exibição, basicamente, é para você configurar a sua área de trabalho, onde fica cada ferramenta, e como essas ferramentas se comportam, como se comportam as caixas, como se comportam os e-mails recebidos, cada uma das colunas e os painéis de visualização. Então, cada um configura aí do jeito que achar melhor, e se por um acaso achou que fez bobeira, só redefinir o modo de exibição padrão.